Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar a conversa aqui no programa com o ex-governador, ex-senador, ex-prefeito, tanto Jorge Viana. Jorge, Carlos do Xavier Maia, vamos repetir a pergunta em respeito a ele. Como está a consciência dele, sabendo que atrasou o Acre em muitos anos, se comparando aos demais estados da região norte, que cresceu consideravelmente à frente ao Acre, que o senhor governou por 8 anos? E aí, Carlos do Xavier Maia. Eu respeito todos. Eu sou morador do Acre, apaixonado pelo Acre, acriano, Rio Branco. Mas eu não sei, Carlos. Eu tomo a liberdade de divergir completamente dessa pergunta. Eu acho que só se você não estava aqui, só se você não conheceu o Acre antes de eu assumir e depois que eu entreguei. Eu posso botar números. O Acre tinha um PIB, Produto Interno Bruto, de 1 bilhão e 600 milhões quando eu assumi o Acre. Quando eu passei, deixei com quase 6 bilhões de PIB para o BIM. Antes de eu assumir, os professores não tinham formação de nível superior, mais de 2.000. Aí nós botamos o FAC, fiz um convênio, o Binho era secretário, formamos todos os professores do estado, todos os professores de todos os municípios, rurais e indígenas. Isso significa que o professor que ganhava menos de um salário mínimo quando eu assumi, depois passou para ganhar R$ 1.200 naquela época. Então, nós saímos dos últimos salários do Brasil para ficar entre os 3 maiores salários do Brasil na área da educação, disputando os primeiros lugares. Mais do que isso, nós conseguimos fazer um programa de investimento, geração de emprego, que nós geramos do período que eu fui governador, 8 anos, a gente gerou mais de quase 50 mil empregos com carteira assinada naquele período. Não no governo, mas na economia. Por acaso, Carlos, hoje eu recebi um empresário grande que falava que no período que o Lula foi presidente e que eu era governador, ele tinha uma carteira de investimentos de 300 milhões, não vou falar o nome do empresário, 300 milhões de obras no Acre, porque foi o período que mais veio dinheiro de investimentos, porque tínhamos bons projetos e a gente aplicava honestamente, porque se não fizer honestamente, você não vê as obras. Para ir para o conjunto habitacional que ele mora, tem que passar na Antônio da Rocha Viana. Era um atoleiro antes de eu assumir. Duplicada, a rua que virou avenida. Subir a ladeira, rumo ao Xavier Maia. Obra também do nosso governo, com ponte, inclusive. Duplicação para Porto Acre. O que você olhar aqui, graças a Deus, foi resultado de uma equipe, de um trabalho, de uma dedicação. Então esse empresário dizia para mim, eu tinha 300 milhões de carteira de projetos sendo investido, gerava esse empresário 1.100 empregos. Esse empresário. Então, a coisa que era engraçada, quando eu estava para sair do governo, o pessoal de Rondônia, ao contrário, tinha inveja do Acre. Eles vinham aqui e viam essa cidade com parques, com gamileira, com novo mercado velho, com essas duplicações, como Via Chico Mendes, anel viário, Via Verde, acesso ao aeroporto. Os caras ficavam encantados. Eu estou falando, foi isso que me fez sair do governo com 87% de ótimo e bom. E eu, diferente desses que nunca saem do mandato, saí, não concorria a nada. Fui para a iniciativa privada, fui trabalhar, vender minhas ideias, trabalhar minhas ideias e tocar a vida. E o Binho, que era uma pessoa que nunca pensou em entrar na política, que foi meu vice-secretário de Educação, ganhou a eleição. Sabe por que o Binho foi eleito no primeiro turno? Porque o nosso projeto estava tão bom para a população, que a população elegeu o Binho já no primeiro turno. Então, sinceramente, eu respeito a opinião de quem divide, mas eu queria que as pessoas lembrassem como era o Acre antes de eu assumir e como a gente entregou o Acre, Rio Branco e as outras cidades depois. Porque, olha o paradoxo, essa mesma população a qual você está se referindo, aqui em Rio Branco, de cada 10 votos, 8 eles deram para Bolsonaro. Há um paradoxo imposto aí. Não, acho que as coisas pioraram. Por que o pessoal está querendo votar no Lula? O Lula hoje está mais maduro, está mais experiente, mas é que o pessoal lembra que na época do Lula eles tinham trabalho, tinham renda. A miséria não era desse... O Brasil saiu do mapa da fome com o Lula. O Acre, a gente tinha uma situação aqui, a gente era feliz, cara. A gente não tinha violência, não tinha essas facções. Não é que não tinha violência, foi reduzida. Eu desmontei crime organizado. Eu não. Doutora Salete, saudosa, o Félix,
os comandantes da PM, o Gilvan e tantos outros, Célio, eu estava falando essa semana com o Célio, tantos que me ajudaram. Ministério Público, Judiciário, todo mundo se juntou, a gente diminuiu. O índice de morte aqui de violência era 18 pessoas para cada grupo de 100 mil. Quando eu assumi era 50. 50 mortes para cada grupo de 100 mil. Estou dando um número. A gente prestou conta. Foi isso que me fez. Então, o Acre e o Brasil entraram num tsunami. Quando chegou em 2014, 2015, veio uma briga política doida, até o impeachment da Dilma, que prejudicou o governador Tião Viana. Ele estava no meio de uma tempestade. No meio da tempestade. Eu hoje vejo o governador atual, Gladson, e digo, poxa vida, tem 50 milhões por mês que era para estar pagando, desde a pandemia, quando começou, que era para estar pagando as dívidas. Dívida com a União, né? Com a União. Isso dá 600 milhões por ano, gente, que está ficando no caixa do governador. Se eu fosse governador, eu estava bombando. Porque o que é que o pessoal precisa? Emprego. Essa tua conversa com esse grande empresário, me permita perguntar. Ex-grande empresário, o cara está em recuperação judicial. Em que lógica que ela está? Você admite que você hoje está numa encruzilhada de varadouros, Jorge, assim, do tipo, talvez o menos esburacado seja o varadouro do Senado, e o que exige mais desafio seja o varadouro para o caminho para o governo. Você está nessa embiricica aí, embiricica não, Essa encruzilhada? Nessa encruzilhada? Mais ou menos. Eu fico muito triste de ver. Todo mês eu procuro ajudar algumas famílias, ajudar pessoas. Tá todo mundo tendo que fazer isso. Agora mesmo o educandário, cara. O educandário, que a última grande reforma quem fez fui eu quando fui governador. Que eu cuidava, a pedido do Dom Moacir, quando eu era prefeito. Mesma coisa do Lados Vicentino. A última grande reforma lá do Lados Vicentino foi feita quando eu fui governador. Isso é um absurdo. O educandário tem lugar para 36 crianças, órfãos, abandonadas, inclusive aquela criancinha que a mãe teve na calçada da maternidade, gente. Será que isso não mostra a tragédia que a gente está vivendo agora? Só que agora o educandário está com quase 50 crianças lá. E não tem como dar conta. Uma lata de leite em pó para a criança recém-nascida lá é 50 conto. Agora, eu faço um apelo, dei minha contribuição, estou dando. Teve período que eu bancava, do meu, mas isso aqui é o de menos. Quem tem que socorrer lá é o poder público, a prefeitura ou o governo. A sociedade tem que ser solidária, mas quem tem que ter responsabilidade é isso. E havia política pública, o programa de aquisição de alimentos era uma situação, gente, enfim, essa situação do educandário... Isso aí, do cuidar, isso não pode. O presidente Lula cuidava das pessoas. Então, essa encruzilhada que eu estou, é que hoje eu vejo muito dinheiro nos outdoors. O deputado tal liberou 200 milhões, o senador tal liberou 300. Esse dinheiro está no outdoor, mas não está na vida das pessoas. Esse pessoal não fez uma casa. Estão no 4º ano de mandato, meu irmão. Ganharam tudo. Ganharam a presidência, ganharam 3 senadores, ganharam o governo, elegeram maioria de deputado federal, elegeram a maioria na Assembleia. Os caras não fizeram uma casa, uma casa. A única casa que foi feita foi aquela do Papai Noel. Uma família que não existe na frente do palácio. Uma única casa, gente. E sabe o que é casa? Casa, habitação, é a coisa que movimenta a economia. Qualquer bairro que tu escolher em Rio Branco, qualquer um, do Taquari a qualquer um outro, você vai passar a ver umas casinhas de madeira que eu fazia no PSH, custava R$ 2.700, fazia no terreno da pessoa. Depois Binho e Tião fizeram muitas casas. Eu fiz muitas casas. Quase 4 anos de governo, nenhuma casa feita no Acre. Eu dou um presente para quem trouxer um tijolo de uma casa feita pelo governo federal, o governo do estado durante 4 anos. Eu dou um presente. Porque não fizeram. Aí vão querer ganhar de novo para fazer depois. Então, a encruzilhada que eu estou é simples. Eu acho que eu tenho que tentar ajudar o Acre. Eu estou sendo cobrado quando eu vou na padaria, quando eu vou no posto, quando eu vou no supermercado, quando eu converso com pessoas. Jorge, e aí, vai ser candidato? Agora, eu não vou me omitir. Eu acho que eu tenho que ser candidato. Tenho que aceitar esse convite, tenho que aceitar esse chamado. Só falta definir se ainda é para o governo ou Senado, porque eu estou naquela. Eu quero conversar mais com as pessoas. E aí, quando pergunta, eu digo, cara, tu que vai decidir. Você estava fazendo um roteiro aí pelos municípios e parou. Teve algum município? A pandemia parou a gente. Só que agora, passando o carnaval, eu acho que graças a Deus, todo mundo com 3 doses, eu vou fazer isso, tá? Eu vou ouvir durante esse mês de março, que começa agora,
Vou ouvir as pessoas que vão decidir. Eu quero ajudar. Eu acho que eu não quero ser candidato para derrotar ninguém, brigar. Eu quero ser, se for eleito, candidato e eleito, é para ajudar, sabe? Pacificar, fazer a gente voltar a conversar, se abraçar, ser feliz de novo. Jorge, nós vamos fazer intervalo agora. Eu queria que você voltasse para você explicar a respeito desse percentual de cobrança de ICMS em relação a dois produtos, energia elétrica, na época que você era governador, e combustível, que são dois pontos importantes e me parece que há muito ruído Tá bom. no que se refere a essas informações. Vamos para o intervalo e já voltamos com o Jorge Viana.